Vindos, que a paz que excede todo entendimento possa estar agora blindando o seu coração, blindando os seus sentimentos. Não existe nada que seja impossível para a pessoa que nós vamos falar hoje. Sobre ela, e é por causa dela que nós estamos aqui. Jesus. Que você tenha um domingo abençoado, que a sua família tenha um domingo abençoado, que a sua casa, que agora você possa abrir o seu coração para essa mensagem que vai poder liberar a sua semana para boas notícias, liberar a sua semana para uma colheita sobrenatural. Às vezes, naturalmente você não tinha nada para receber, mas sobrenaturalmente muita coisa está ao seu caminho. Eu gostaria muito de saber de onde você está falando. Sua cidade, se você está nos assistindo de fora do país, de que país. Vai comentando, vai colocando agora aqui nos comentários, no chat do YouTube. Vai colocando agora, Senhor, que essa manhã, que esse domingo, seja o início de algo novo nas nossas vidas. Sabemos que Tu nunca, jamais consegue esquecer aquilo que está escrito na palma da Tua mão. E nossos nomes estão escritos ali, o nome da nossa família está escrito ali. Sabemos que não é que Tu tens esquecido de nós, é que ainda não é hora de acontecer certas coisas. Nós confiamos no Teu tempo, nós confiamos na Tua matemática. Estamos aqui, Senhor, para aprender como lidar com as situações da vida enquanto não estamos definitivamente contigo na eternidade. Muito obrigado por esse domingo. Abre agora nosso coração para entender a Sua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para mim é muito importante que você agora convide sua família. Se você pode botar essa mensagem na televisão e sentar com toda a sua casa e assistir. Se você está só no seu celular, no seu tablet, porque você está trabalhando em outro lugar, comece a encaminhar para o máximo de pessoas a mensagem desse domingo. Nós estamos ao vivo porque nós cremos que existe uma palavra que só pode chegar ao teu coração hoje, agora. E eu estou aqui preparado para ser um mensageiro da eternidade para a sua vida temporal aqui na Terra. Hoje eu estou muito feliz porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama o Senhor, se você ama a Deus, tudo vai ser possível para você, nada será impossível, porque todas as coisas vão cooperar ao seu favor. Eu estava lembrando recentemente, hoje eu estou acompanhado da minha filha Júlia aqui, e eu estava lembrando que quando ela tinha 8 anos, ela tem 11 hoje, quando ela tinha 8 anos, Júlia chegou para mim e falou: pai, eu quero um celular. Eu falei: um celular, filho? Você só tem 8 anos. Não, pai, eu quero um celular, porque algumas amiguinhas da escola já levavam um celular para a escola, para ficar jogando um joguinho, mas eu falei: filha, não, você é muito nova. E ela: não, pai, me promete. Eu falei: eu prometo que um dia eu vou te dar. E eu prometi para ela. E no aniversário de 9 anos dela, ela falou assim: pai, eu dei outra coisa para ela no aniversário de 9, e ela veio chorando e falou: pai, você esqueceu, né? Eu disse: esqueci de quê? Você esqueceu que você me prometeu um celular. Eu falei: filha, eu não esqueci que eu te prometi um celular, mas ainda não é hora de lembrar disso. Eu não esqueci, só não é hora de lembrar. Não era hora de eu dar alguma coisa desse tipo para ela. Depois, anos depois, recentemente, ela ganhou um, mas naquele tempo não era hora. Tem coisas que não é que Deus esqueceu, é que não é o momento. Isso já aconteceu várias vezes e como pai eu tenho várias experiências com meus filhos sobre isso. José, quantas vezes José me pediu um videogame que ainda não existia? Ano passado lançaram um videogame que ia demorar a chegar no Brasil. Ele falou: pai, eu quero esse videogame, você promete que vai me dar? Eu falei: filho, qualquer pai quer dar um bom presente para o filho. Eu prometo que um dia eu vou te dar, mas eu não sei quando, porque eu não sei nem quando isso chega no Brasil, não sei. E ele ficou depois várias vezes: pai, você esqueceu, né? Pai, você esqueceu, né? Eu não esqueci, filho, mas não é hora de lembrar, ainda não tem como conseguir isso. Existem coisas que você pede ao pai e ele não te dá imediatamente, primeiro porque todo ser humano é imediatista. Nós temos muita dificuldade de esperar o tempo certo das coisas. E segundo, porque só Deus conhece a matemática de tudo. Só Deus conhece o tempo de todas as coisas.
Então existem coisas que Ele te nega agora não porque Ele não quer te dar, mas porque simplesmente você não está preparado para receber. E eu vou mais longe, que vai ser o cerne da mensagem de hoje. Às vezes, tudo que está à sua volta não está preparado para essa mudança que vai acontecer na sua vida quando Deus der o que você tanto pede. Muita gente simplesmente não entende isso, que às vezes Deus não te dá porque você não está preparado, e às vezes Deus não te dá porque tudo que está à sua volta, todo o ecossistema, tudo que te cerca ainda não está habilitado ou preparado para receber essa mudança que está vindo sobre a sua vida. E a mensagem de hoje vai falar muito contigo, é por isso que eu quero reforçar, de você encaminhar para o máximo de pessoas agora, nesse minuto. Pegar esse link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, mandar para todo mundo, porque existe muita gente que precisa entender o que vai ser compartilhado hoje. Hoje é para você. Se você pode, abra a sua Bíblia em Gênesis 30, 22. Gênesis 30, 22 diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o seu ventre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Deus tirou a minha vergonha. E chamou seu nome de José, que significa aumentador, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão, que era seu sogro: Deixa-me ir, para que eu volte ao meu lugar, para que eu volte à minha terra. Existem muitas coisas que mudam quando você é atingido pela vontade de Deus, ou seja, quando Ele lembra de você. E eu vou repetir, Deus não esquece de ninguém, só que às vezes ainda não é hora dele lembrar. Deus não esquece de ninguém, mas às vezes não é hora dele lembrar. É muito importante você saber que José, no nascimento de José, porque Deus se lembrou de Raquel que não podia ter filhos, e ela teve José por causa do nascimento de José. Jacó decidiu romper com Labão, seu sogro, e voltar para a sua terra, e ali vai começar a nação de Israel. Ali vai começar um projeto divino que durou por anos. É muito importante que você entenda que o que Deus faz traz impacto 360, todo mundo que está à sua volta. A história é impactada quando Deus se lembra de você. E é por isso que às vezes Ele não está agindo do jeito ou no tempo que você queria, porque quem está à sua volta, ou você mesmo, ainda não pode receber isso. O tempo todo nós encontramos mensagens do tipo: lembrou-se Deus. Vou ler algumas coisas para você entender. Em Gênesis 8:1, a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé, e todo animal e toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar o vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Gênesis 19:29, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se o Senhor de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição. Escute isso. Êxodo 2:24. E ouviu Deus o gemido do seu povo, e lembrou-se Deus do seu concerto, da sua aliança com Abraão. Repare que todo mundo que Deus se lembrou é uma pessoa muito famosa na Bíblia. Deus se lembrou de Noé. Se você perguntar para uma criança quem é Noé, a criança vai te falar quem é Noé. Lembrou-se Deus de Abraão. Se você perguntar para qualquer pessoa, cristã ou não, quem é Abraão, ela vai te falar quem é Abraão. Repare que toda pessoa que Deus lembra dela, ela entra para a história depois. O povo de Israel é chamado povo de Deus. E o povo de Deus ficou 400 anos em escravidão no Egito, e a Bíblia diz que lembrou-se o Senhor do seu povo. O que você precisa saber é que existem tempos. A matemática de Deus é diferente da nossa, e o time, o tempo de acontecer as coisas com Deus é diferente. Se imagina se Deus se lembra de Noé numa época em que as águas ainda estavam sobre a terra.
Deus se lembra de você na hora que não só você, mas todo o ecossistema em volta está preparado para essa mudança. Porque quando Deus lembrou-se de Jacó, iniciou-se uma nação. Quando Deus lembrou de Noé, as águas do dilúvio baixaram. Agora preste atenção, muito forte isso. 1 Samuel 1,19 diz que Deus se lembrou de Ana. Ana ia todos os anos sacrificar ao Senhor pedindo um filho. E um dia Deus se lembrou dela. Mas sabe quando Deus se lembrou dela? Quando o pedido dela casou justamente com a necessidade de Israel ter um profeta que ungiria reis. Não existiam reis em Israel. E precisaria de profetas para ungir esses reis. Deus se lembrou de Ana porque agora todo o ecossistema em volta dela estava preparado para receber um profeta, porque Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E quando a oração dela casou com a vontade de Deus, o tempo foi liberado e Deus lembrou-se dela. Ela concebeu, teve um filho chamado Samuel. Você imagina que se ela tivesse pedindo há 20 anos atrás, não era tempo disso acontecer, porque Israel não estava preparado para ter reis. Às vezes o pedido que você está fazendo a Deus e sente que não é atendido, é porque quem está à sua volta não está preparado para viver isso. Eu quero te dar uma palavra muito forte, preste atenção nisso. Cuidado com quem você coloca do seu lado. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com os contratos que você assina. Porque tem pessoas que Deus não quer abençoar agora, não é a hora dela, e porque você está em aliança com ela, Deus tem que frear a sua bênção para não chegar nela. Isso aconteceu com Abraão e Ló. Deus queria abençoar Abraão, mas enquanto Ló estava do lado, Deus não conseguia abençoar Abraão. Porque não era tempo de Ló, era tempo só de Abraão. As suas bênçãos podem ser freadas. Não porque Deus não quer te abençoar, mas porque ainda tem pessoas do seu lado que não é tempo delas serem abençoadas. E Deus sabe que se der para você, é junto. Então Deus vai esperar isso acabar, essa aliança terminar, para Ele poder abençoar a sua vida. Cuidado com quem está à sua volta, cuidado com quem você se une, cuidado com contratos que você assina, cuidado com quem você se junta na internet, com quem você posta. Tenha cuidado com essas coisas, porque todo o ecossistema à sua volta tem que estar preparado para Deus se lembrar de você. Às vezes você está orando e fala: Deus, nada acontece na minha vida. Senhor, as coisas não fluem. Senhor, por que isso está acontecendo? E você entra em desespero sem saber que o problema às vezes não é você. Às vezes falta maturidade para você. Como meu filho me pediu um carro uma vez, e ele só tem 8 anos de idade. Eu falei: filho, como é que eu vou te dar um carro? Talvez com 18, daqui a 10 anos. Às vezes você está pedindo coisas que você não tem maturidade para ter agora. Tudo bem, mas às vezes você pode receber. Mas quem está à sua volta agora no momento não pode ver isso. O ecossistema não está preparado. Todo mundo que está à sua volta, tudo que te cerca não está preparado para isso. Então existe um timing perfeito de Deus para as coisas acontecerem. Existe um tempo perfeito de Deus para as coisas acontecerem. Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou do povo no Egito. Deus se lembrou de Abraão e Ló. Deus se lembrou. Porque você acha que de você Ele vai esquecer? Ele não se esqueceu de você, só que ainda não é hora de lembrar. As coisas ainda não estão dentro da matemática perfeita, divina, para Ele poder liberar o que precisa liberar sobre a sua vida. Às vezes você fala: eu nem sei se eu preciso de Deus, na minha vida até as coisas estão meio que andando. O que o dinheiro pode te dar em termos de realização? O que a saúde física pode te dar em termos de longevidade? Por mais que você mantenha a sua saúde intacta e tenha o melhor plano de saúde, você vai morrer um dia. Você não vai durar mais do que os outros. Por mais que você lute a vida toda por uma vida financeira estável e próspera, o seu dinheiro não vai poder comprar o seu sono. Pode comprar remédios para dormir, mas não compra o sono. Pode comprar a melhor cama que tem, mas não compra o descanso. Pode pagar a melhor festa de casamento, mas não pode pagar a felicidade desse relacionamento. Ou seja, tudo que nós temos naturalmente tem limitações. Mas se você deixar Deus assumir o controle da sua vida, porque às vezes você está me assistindo e ainda não deixou Deus assumir o controle total da sua vida. Você sabe que, você que me acompanha, que eu acredito no poder da inteligência emocional, eu acredito na educação financeira. Eu acho que nós temos que ser seres humanos preparados, temos que nos desenvolver como pessoas, nós temos que ser os melhores profissionais, nós temos que empreender. Eu acredito que o ser humano tem que correr atrás de melhorar a cada dia, até porque sucesso não acontece por acaso.
Até porque a prosperidade não cai do céu do nada. Não é na esquina que você encontra a felicidade. Não é assim que funcionam as coisas. Ninguém melhora por acidente. Do nada melhorei. Não. O crescimento e a melhoria do ser humano é intencional. Eu acredito nisso. Mas acima de todas essas coisas, se você melhorar, estudar muito inteligência emocional, educação financeira, se preparar e não tiver no tempo de Deus, as coisas também não acontecem. Por cima de todo o desenvolvimento pessoal, por cima de toda educação, preparo financeiro, por cima de toda networking, rede de contatos que você pode ter, a verdade é que se não está no tempo de Deus das coisas acontecerem, não vão acontecer com preparo ou sem preparo. Eu sou prova de que Deus tem um controle absoluto das coisas. Deus tem um controle absoluto de tudo que acontece na humanidade. A Bíblia diz que não cai uma folha do céu se não for com a permissão dele. Uma folha da árvore se não for com a permissão dos céus. Tudo está debaixo do controle dele. Então, a mensagem de hoje é para que você entenda a soberania absoluta de Deus, que nada acontece sem a permissão dele. Se você puder se preparar, se prepare. Se você puder estudar mais, estude. Se você puder crescer como pessoa, até porque crescimento não é acidental, é intencional, se cresça, entenda mais sobre as coisas, porém, acima de tudo, saiba que as coisas só acontecem no tempo divino. Porque Ele tem a matemática perfeita e Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do nosso destino. Foi Ele que desenhou cada dia da nossa vida. Ele sabe exatamente porque as coisas ainda não aconteceram. Imagine, se Deus tira José antes do tempo da prisão, Faraó não teria o problema que quebrantou o coração dele e ele não escutaria José. José só foi escutado porque Faraó estava em problemas. Às vezes Deus não está te tirando da prisão que você está hoje, porque da prisão você vai direto para o trono, mas esse trono só vai ser entregue a você se o coração do rei atual estiver quebrantado. Então, quando Faraó enfrentou o problema, que foi o sonho que ele teve, ele não sabia interpretar que José sai da prisão e entra no palácio. Você precisa entender que às vezes não é tempo de você sair, porque o que está à sua volta não está preparado para essa mudança. Quando Deus se lembra de Raquel, ele abre o ventre de Raquel e ela tem José. Esse mesmo José que vai virar José do Egito, filho de Jacó. E quando Jacó tem José, depois de anos trabalhando para Labão, ele fala: eu preciso ir embora. Chegou o tempo de formar minha própria família na minha terra. E aqui vai começar o maior projeto, um dos maiores projetos de Deus na terra, que foi a nação de Israel, oficialmente. Você precisa saber que quando Deus se lembra de você, começa um grande projeto oficialmente. Quando Deus se lembra de você, muita coisa muda à sua volta. E você precisa então saber que por mais que você se sinta preparado, porque principalmente quando a gente está passando necessidade, a gente sempre acha que é a hora de Deus agir. A gente não consegue ver tudo, a gente não consegue ver futuro, a gente não consegue interpretar nada direito, essa é a verdade, mas a gente acha que é a hora de Deus agir. A gente quer determinar o tempo certo de Deus agir. É a gente que quer falar isso. É a gente que fala: Deus, mas eu estou sofrendo muito. Deus conhece justamente o teu limite. E às vezes realmente você já não era para estar passando por isso, mas à sua volta ainda tem coisas que precisam entrar em harmonia para que Deus te levante dessa situação. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer o seguinte, nesse domingo. Às vezes você está preparando o almoço, às vezes você está chegando de algum lugar, às vezes você está no trabalho. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje. A mensagem é: confie absolutamente no tempo de Deus e nos processos divinos. Deus não vai adiantar um processo porque você está chorando mais. Deus não vai quebrar um princípio porque você está pedindo. Deus, ele vai seguir o plano dele até o final, e o plano dele é perfeito. Você pode não reconhecer agora porque está sofrendo, mas no final você fala: deu tudo certo. Se eu tivesse confiado antes, eu tinha sofrido menos emocionalmente, o impacto seria melhor negativamente. É claro, era só você confiar. Eu fico pensando na época de Samuel, Ana. Eu quero ler isso com você porque é muito profundo. Para mim, é muito importante. 1 Samuel 1,19. Diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram o Senhor e voltaram, vieram à sua casa em Ramá. Eucana,
conheceu a Ana. Eucana, marido de Ana, teve relações com ela, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana, porque ela era estéril. Depois de anos ela pedindo, Deus se lembra dela. Por que Deus não se lembra 3 anos antes? Ela também estava pedindo. Por que Deus não se lembra 5 anos antes? Ela também estava pedindo. Por que Deus não se lembra 3 dias antes? Ela também estava pedindo. Israel não estava preparado para receber o profeta que viria dessa noite entre Eucana e Ana, o profeta Samuel. Israel não estava preparado ainda para receber o profeta que ungiria o primeiro rei de Israel. Existem coisas à sua volta que não estão preparadas para receber o que Deus vai te dar quando se lembrar de você. E eu repito, não é que ele se esqueceu, mas não é hora de lembrar. Não é que ele se esqueceu, mas ainda não é hora de lembrar. Será que você consegue esperar no Senhor sem querer apressar o processo que Ele permitiu na sua vida? Será que você consegue simplesmente confiar na soberania de Deus e dizer, se está acontecendo isso é porque Deus permitiu? Tiago, como é que eu faço para reconhecer se realmente é Deus fazendo na minha vida? Isso é uma coisa muito simples. Porque quando é Deus fazendo na sua vida, não tem para onde você ir. Não tem como reagir ao que está acontecendo. Várias coisas aconteceram, até recentemente. Recentemente nós tivemos um problema. E Janine me ligou e falou, Tiago, está acontecendo isso. Eu falei, não, é impossível. Ela falou, está acontecendo. E o dinheiro não resolvia, os contatos não resolviam, nada resolvia. Quando eu comecei a perceber que nada do que eu tinha naturalmente poderia resolver, eu falei, é Deus. Vamos aguentar, porque é Deus. Ela falou, mas Tiago, essa situação é alarmante. Eu falei, mas é Deus. Se é Deus, deixa Ele agir. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Até porque o inimigo não consegue tocar em todas as áreas da sua vida. Ele não consegue te deixar sem saída nenhuma. Ele consegue entrar numa brecha, mas não tocar em tudo. Então quando você vê que não tem saída nenhuma, que nada resolve, é Deus. É Deus te colocando numa posição sem saída para Ele fazer do jeito dele. Se você pode anotar de tudo que eu estou falando, o que eu gostaria que você gravasse é que você pode esquecer de Deus, mas Deus não se esquece de você. Você pode se esquecer de Deus. Aliás, quantas vezes você se esqueceu de Deus? Quantas vezes, ou na tristeza, ou na muita alegria, ou quando estava faltando, ou quando estava muita bonança, você se esqueceu dele. Mas Ele nunca esqueceu de você. Talvez não era a hora dele lembrar, mas esquecer Ele não esquece. Existe uma canção que diz, como Deus vai se esquecer da gente se o nosso nome está na palma da sua mão? Toda vez que Deus olha para as suas mãos, Ele lembra de você. Ele tem anotado o seu nome e sobrenome. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe exatamente a tua situação. Eu acredito muito no poder do conhecimento. Aliás, eu vivo de levar conhecimento para as pessoas. Eu acredito muito na sabedoria, na inteligência. Eu sei que isso traz resultados profissionais, financeiros interessantíssimos. Eu acredito muito no poder dos relacionamentos, da networking. Eu sei como isso acelera coisas na vida aqui na Terra. Mas acima de tudo, o que eu reconheço é que se não for o tempo de Deus, não vai acontecer. A minha capacidade não é maior ou mais forte do que o tempo de Deus de se lembrar de mim e me colocar na história e fazer as coisas acontecerem. Às vezes você está se sentindo perdido, perdida, porque você fala, não é possível que Deus realmente lembra de mim com tudo isso que está acontecendo. Deus simplesmente não consegue se esquecer daquilo que Ele mesmo criou. Ele não consegue se esquecer daquilo que Ele mesmo permitiu. Faça uma revisão que está à sua volta. Será que tudo que está à sua volta está preparado para receber o que Deus dá quando se lembra de você? Porque quando Deus se lembra de você, muita coisa acontece. Quando Deus se lembra de você, milagres acontecem. Quando Deus se lembra de você, seu nome entra para a história. Será que você está preparado para isso? Será que você está preparado para ver o que Deus realmente pode fazer? Será que você está preparado para entender
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero entregar o principal dessa mensagem nos próximos minutos, aquilo que vai liberar a vontade de Deus sobre a tua vida. Mas eu também acredito que chegou o momento de você compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas. Se você já entendeu o sentido dessa mensagem, se você já entendeu que nós estamos falando da matemática de Deus, do tempo certo de Deus, de quem está à sua volta pode estar bloqueando o seu destino, se você já entendeu que às vezes você não está preparado ou maduro para receber essa lembrança divina, comece a compartilhar essa mensagem, porque tem muitas pessoas que também precisam escutar isso. Pega o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda pelo Instagram, vai convidando as pessoas para assistirem isso, porque essa mensagem vai salvar muita gente. Escute isso. Por mais que você tenha se esquecido de Deus, e principalmente quando a gente está numa situação muito boa, a gente esquece de como chegou até ali. Deus não se esquece como Ele fez para que você estivesse vivendo as coisas boas que está vivendo. Da mesma forma, Ele também não esquece do que você fez, do que você plantou para estar vivendo as coisas ruins que pode estar vivendo hoje. O que eu quero dizer é, você esquece, Deus não. Quer ver um exemplo simples do que você esquece e Deus não? Um exemplo bem simples. Você se esquece do que ora. Deus não esquece, Ele anota. Ele anota com letras de sangue. E não esquece de nada que você pediu. Tem coisas que você pediu há 2 anos atrás e esqueceu. E 2 anos depois era tempo de receber e Ele liberou sobre a tua vida. O ecossistema à sua volta estava preparado para receber aquele pedido. Você recebe e nem lembra que foi você mesmo que pediu 2 anos atrás. E você acha que é coincidência, acha que caiu do céu do nada. Você esquece o que ora, Deus não. Isso vale também para as coisas radicais que você pede. Às vezes você está numa oração, no meio de um louvor, escutando um louvor, e fala, Deus, eu sou teu, eu sou tua, faz de mim o que você quiser, cumpra a sua vontade em mim. Deus, eu posso cumprir minha vontade, cumpre sua vontade em mim. Deus faz isso. Você começa a pedir coisas na hora da emoção, na hora do louvor, e esquece, depois você falou, Deus me usa. E aí Deus começa a te usar, e você não gosta. Uma vez vieram reclamar para mim e falaram assim, Tiago, eu estou me sentindo usado na igreja que eu estou indo. Estou me sentindo usado lá. Falei, alguma vez você já pediu para Deus te usar? Já. Será que não é Deus te usando? E você está achando que é a instituição que está te usando? E às vezes é Deus. Você esquece até do que ora. Deus não esquece dos seus pedidos. Você esquece do que prometeu. Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. Ele não esqueceu José naquela prisão. Só não era hora de lembrar ainda. Ele não esqueceu de Abraão e Ló no meio das campinas de Sodoma e Gomorra. Só não era hora de tirá-los ainda. Deus não esqueceu de Ana quando ela subia todos os anos a Siló para pedir um filho. Só não era hora de dar aquele filho ainda, porque Israel não estava preparado para receber aquele profeta que viria. Deus não esqueceu de Noé. Depois de 40 dias e 40 noites, só não era a hora das águas abaixarem. Porque se Deus lembrasse de Noé, as águas teriam que abaixar. Você já parou para pensar em tudo que Deus tem que mudar à sua volta quando Ele se lembra de você? Você já parou para pensar em tudo que tem que ser tocado por Deus, tudo que tem que ser impactado por Deus quando Ele lembra de você? Não pense que é fácil. Não pense que é simples. Existe uma matemática divina por trás do seu pedido. E é por isso que você tem que saber esperar. Um dos grandes segredos para você lidar com Deus. Tiago, eu não sei lidar com Deus. Eu te ensino um dos grandes segredos para lidar com Deus. É saber esperar. Porque Deus jamais vai ceder teu choro. Deus não vai ceder a sua pirraça. Deus não vai ceder o seu pezinho batendo no chão. Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele. E não adianta você espernear. O melhor é saber esperar, porque você sofre menos. Eu sempre odiei esperar fila, por exemplo.
Eu odiava esperar em fila. Eu comecei a entender que tem coisas que eu vou ter que esperar. Eu posso ter o melhor plano de saúde, mas quando eu chego para ser atendido num médico, tem hora para ser atendido, tem fila para ser atendido. Então eu aprendi a desfrutar da espera. Aí eu levo alguma coisa para ler, eu aprendi a levar livros para quando eu tenho que enfrentar a fila de alguma coisa. Como eu não suporto enfrentar fila, tem coisas que eu tenho que enfrentar, não tem jeito. Então eu comecei a preparar o tempo da espera, para que ao invés de ser um sofrimento, virasse um crescimento. Se você se preparar para o tempo da espera, ao invés de você sofrer, você vai crescer. Eu comecei a criar mecanismos para que eu aprendesse a esperar, como: vou levar um livro para ler, vou baixar alguma coisa no celular, às vezes uma série que edifica, uma palestra. Eu sempre crio um mecanismo para diminuir a minha ansiedade na espera. Se você souber esperar, isso depende de você. Isso depende de você se preparar agora. Se você se preparar para saber esperar, você nunca mais vai fazer algo fora do tempo. Deixa eu te explicar como é que funciona o nosso inimigo. Ele trabalha o tempo todo para você fazer algo fora do tempo. Porque uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Então ele fica tentando te frear e te atrasar o tempo todo. Frear e atrasar o tempo todo. E se ele percebe com o passar do tempo que você tem uma fé inabalável, que você, quando mais bate em você, mais você cresce. Quando ele percebe que não dá para te atrasar, ele muda a estratégia. E começa a adiantar, começa a te dar propostas antes do tempo, te dá amizades estratégicas antes do tempo, convites sensacionais antes do tempo, porque não importa se é atrasando ou adiantando, o que ele quer mesmo é que você faça fora do tempo. Esperar é uma das grandes virtudes de um homem e uma mulher de Deus. Esperar o tempo da sua maturidade, esperar o tempo de que tudo à sua volta esteja preparado para receber o que você está pedindo. Porque quando Deus der o que você está pedindo, escute bem agora. Quando Deus der o que você está pedindo, tudo à sua volta será impactado por isso. Tudo à sua volta será transformado por isso. Tudo à sua volta será completamente transformado por isso. Então cuidado com o que você está pedindo, porque quando você pede no tempo certo, Deus dá mesmo. Porque a Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á. Você vai batendo 1 ano, 2 anos, você vai batendo tanto. Aquela viúva, de tanto bater na porta do juiz Inico, uma vez ele atendeu. Só que não é na primeira batida, só que não é, às vezes, no primeiro ano, às vezes não é no tempo que você quer. Eu estou aqui nessa tarde já para te lembrar que Deus não esqueceu de você, mas às vezes ainda não é hora dele lembrar. Deus não esquece, mas ainda não é hora dele fazer. Ele está preparando tudo à sua volta. Não se espante se depois dessa mensagem algumas pessoas começarem a sair do seu lado essa semana, pessoas que estão contigo há alguns anos, do nada começarem a largar você. Se Deus começar a desfazer alguns contratos que você já assinou, é que Ele está preparando todo o ecossistema à sua volta para liberar o que Ele precisa liberar, para te dar o que Ele precisa te dar. Às vezes Deus não tirou da prisão como tirou José, porque o coração de quem vai te colocar no trono ainda não está quebrantado o suficiente. E Deus estava quebrantando o coração de Faraó, para quando ele visse um presidiário, depois de anos na prisão, Faraó olhasse para ele como olhou e falou assim: quem melhor do que você para governar todo o Egito? Tinha que estar com o coração preparado para falar um negócio desse para um presidiário que se acaba de conhecer. Deus conhece o futuro, Deus conhece todas as situações, e é por isso que algumas coisas Ele ainda está segurando. A sua função é esperar, porque no tempo certo, Deus vai fazer. No tempo certo, Deus vai fazer. No tempo certo Ele faz. Deus não faz nada atrasado. Deus não faz nada atrasado. Deus nunca faz nada atrasado. Você precisa entender que não existe nada que Deus faça atrasado. Não existe nada que Ele faça depois do tempo. E agora,
eu quero declarar sobre a tua vida, e as palavras têm poder. Se você acredita que as palavras têm poder, onde você estiver agora, no trabalho, em casa, na cozinha, está no celular, no ônibus, no metrô, não importa, onde você estiver, coloca a mão no seu coração. Você faz tantas coisas que te dão vergonha e nem se arrepende depois. Não fique com vergonha de botar a mão no seu coração onde você estiver. Se você está perto da sua família, bota a mão sobre os seus filhos, que eu quero fazer uma declaração sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que no tempo certo todas as coisas vão acontecer e que agora, na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, todo o ecossistema à sua volta começa a entrar em ordem para receber a promessa que está vindo sobre a sua vida. A sua maturidade, o seu crescimento pessoal, tudo que você está buscando de conhecimento vai acelerar ainda mais. Que Deus se lembre de você no dia de hoje. Assim como Deus lembrou-se de Noé, lembrou-se de Ana, Deus lembrou do seu povo depois de séculos escravos no Egito. Mas ainda a terra prometida não estava preparada para recebê-los. Presta atenção. Presta atenção. Às vezes a terra não está preparada para receber o que Deus tem para você. Espera no Senhor. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida. Espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como as águias, correrão, mas não se cansarão. Prepare-se, porque essa semana vai ser uma semana de portas abertas. Se você está acompanhando agora essa mensagem e crê que essa semana vai ser uma semana de portas abertas, começa a comentar aqui agora, eu creio. Começa a declarar, eu creio nisso. Tiago, eu creio nessa palavra. Declara sobre teus filhos, sobre a tua família. Se você está no trabalho, declara sobre teu emprego, sobre teu negócio. Eu creio que essa semana as promessas vão começar a se cumprir. Coisas que estavam retidas por anos vão começar a se cumprir. Declara isso na sua vida. Há muito poder nas palavras. Declara isso sobre a tua vida, sobre teus negócios, sobre tudo que você está fazendo. Que Ele te guarde e te proteja. Que Ele dos céus envie para você agora em abundância, paz e prosperidade. Em nome de Jesus.